Queridos, eu não sei o quanto você tem cuidado de si mesmo. Você já parou para pensar nisso? O quanto você tem cuidado da sua saúde emocional, da sua saúde física e da sua vida espiritual também, né? Nós encerramos o mês de agosto e nós tivemos diversas palestras que inclusive estão disponíveis lá no YouTube, que você pode acessar a respeito de vida emocional, igreja presente. Mas eu queria levar você hoje a pensar um pouco no cuidado pessoal, naquilo que Deus ele deseja que você experimente, né? Eu tive uma experiência agora no mês de maio, onde eu estive em Curitiba num congresso de igrejas que intencionalmente fazem discípulos, e ali Deus falou muito ao meu coração a respeito de alguns assuntos. E uma das coisas que Deus me confrontou foi justamente a respeito do cuidado comigo mesmo, né? Eu, a cada 5 anos, eu gosto de fazer aí uma autoavaliação daquilo que nós já vivemos e daquilo que Deus tem ainda para as nossas vidas, né? Então, o ano que vem está fechando um ciclo de 5 anos que eu estou aqui na igreja, e esse tem sido um ano em que eu tenho colocado a minha vida diante de Deus, para entender de Deus quais são os próximos passos, né? E eu me lembro que um desses confrontos de Deus dentro do meu coração foi com relação a cuidar de mim mesmo, né? Deus, ele deixou muito claro comigo mesmo que durante esses 4 anos eu havia cuidado de muita coisa, mas eu havia me esquecido de mim. E eu me lembro que eu tive um tempo muito especial em oração, e isso tem feito com que eu reflita bastante e acabe por tomar algumas decisões com relação a isso, né? Até inclusive mudança de agenda, prestação de conta e outras coisas. Nos próximos meses aí vocês vão ouvir um pouquinho mais a respeito disso. Quando eu cheguei aqui em 2021, eu lembro que eu já havia lido alguns anos atrás um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus. Esse é um livro que eu recomendo a leitura, é um livro que eu tenho trabalhado mentoria com alguns pastores e é um livro muito abençoador. E o pastor Wayne Cordeiro, ele traz alguns ensinamentos para nossas vidas e que eu quero compartilhar um pouquinho. Ele começa esse livro falando a respeito do cuidado com si mesmo, né? E ele traz uma ilustração que eu quero compartilhar com vocês. Vocês sabem o que é sequoias? Quando eu falei isso lá em 2021, o único que sabia era o Marco, o que era sequoia. Você sabe o que é sequoia? Dá uma olhada ali, o tamanho dessa árvore. Vai passando aí um pouquinho aí, ô Dani, dá uma olhada. As sequoias são árvores gigantescas, datada do ano de 1606. Hoje ela está ali no lugar onde elas estão, né, no lugar onde existe o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. A primeira sequoia identificada naquele lugar foi de 1606, e até então ela era uma árvore desconhecida. E o seu primeiro exemplar, ele já estava lá em 1618, com uma altura de 2 andares, né, de um prédio. Naquela época era muito isso, né? E à medida que aquela árvore crescia, e ela ia crescendo, muitas coisas aconteciam no mundo, muitas coisas, né? E o autor do livro, ele diz que a Europa vivia a Guerra dos 30 anos, os Estados Unidos, ele se tornava uma potência mundial, ela chegou a passar por 2 grandes guerras, um homem chegou à Lua, experimentou durante muito tempo aí, o aumento da violência e atentados terroristas, a pandemia, né? Pandemias, né, que ela enfrentou. E aquela sequoia, ela foi crescendo e ela se tornou ali um gigante de 70 metros. E era algo que virou um ponto de visitação, onde as pessoas iam porque admiravam demais o esplendor, né, daquelas grandes árvores. Só que chegou um momento, alguns poucos anos atrás, que uma dessas grandes árvores, elas veio a ruir, e ela tombou. E o mais interessante é que os estudiosos começaram a pesquisar porque ela não deu sinal de doença.
Ela não deu um sinal de que aquilo poderia acontecer, e vários estudiosos começaram a estudar o motivo pela qual aquela árvore gigantesca ela havia caído. Eles ficaram intrigados porque não havia acontecido nenhuma tempestade naquele lugar, não havia acontecido incêndios, enchentes, nenhum raio que a atingiu. Ou seja, não existia nenhum dano aparente, né? E também não existia, né, nenhum tipo de dano provocado por insetos, por fungos, por bactérias e coisas do tipo. E os pesquisadores chegaram a uma conclusão. Eles chegaram à conclusão de que a movimentação humana ao redor das raízes daquelas árvores gigantes tinham danificado a saúde dela e fez com que ela caísse. Eu gosto muito desse exemplo, porque é um exemplo que pode ser aplicado na nossa vida. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar a respeito disso, de que nós precisamos guardar o nosso coração. Algumas medidas foram tomadas depois desse acontecimento. E uma das medidas que foram tomadas foi que eles demarcaram os locais dessas árvores e eles criaram algumas cercas ao redor dessas árvores gigantes para evitar que mais árvores pudessem vir a cair. E isso nos leva a refletir que, mesmo forte, nós podemos nos tornar vulneráveis. Aquela árvore, ela se apresentava com um esplendor de centenas de anos, mas algo aconteceu que o levou à queda. E de repente, quando nós fazemos um paralelo, existem áreas da nossa vida em que eu e você, nós também precisamos construir algumas cercas. E eu estou chamando aqui essas cercas de cercas sagradas dentro do nosso coração, para que a gente possa fazer uma autoanálise de como nós estamos vivendo a vida. E nós precisamos tomar algumas atitudes da mesma forma como a conclusão daquele estudo tomou, de que cercas ali iriam preservar. Então existe dentro do nosso coração e precisa existir a intencionalidade em nos proteger, em proteger as raízes do nosso coração. E nós precisamos encontrar formas para que isso venha a ser uma realidade. Sabe por quê? Porque nós corremos o risco, da mesma forma como aquelas sequoias, nós corremos o risco também em algum momento da nossa vida, em algumas áreas, que nós venhamos a cair. E quando nós pensamos ali no contexto que ele traz, que aquela pesquisa traz a respeito, né, de movimentação humana, nós somos pessoas que estamos nos relacionando o tempo todo. E às vezes esses relacionamentos, eles podem trazer atritos para a nossa vida e para o nosso coração. E às vezes esse relacionamento, esse movimentar da presença humana, ela pode se tornar sim, dentro do nosso coração, razões e motivos que venhamos a adoecer, que venhamos a fraquejar por causa das lutas que nós acabamos por enfrentar. Queridos, o mais interessante nessa história é que, ao olhar para aquelas árvores, elas não davam nenhum sinal, nenhum tipo de problema. E às vezes nós estamos rodeados de pessoas, nós vivemos juntos de pessoas em que as pessoas talvez olhem para nós como muitos daqueles admiradores daquelas árvores gigantes, e as pessoas olham para dentro do nosso coração, olham para a nossa vida e acham que nós somos imponentes, vibrantes e até mesmo ali vivendo de uma forma nas alturas ali, com todo o esplendor. Só que quando nós paramos e vamos verificar e sondar os corações, às vezes existem áreas da nossa vida em que as raízes estão adoecendo. E isso pode acontecer através de um problema físico que nós venhamos a viver. Às vezes a descoberta de um problema físico pode trazer ali uma espécie de colapso emocional nas nossas vidas.
Às vezes, próprias dificuldades emocionais, problemas às vezes de moral, enfraquecimento da nossa fé, são áreas da nossa vida que nós precisamos olhar com carinho para que nós possamos criar e levantar algumas cercas sagradas para que o nosso relacionamento com Deus, a gente possa viver tudo aquilo que Deus quer. Queridos, quando as raízes do nosso coração, elas adoecem por enfraquecimento ou talvez de desgaste, isso acaba por matar a essência de quem nós somos. E mais do que isso, vai influenciar naquilo que nós poderíamos ser dentro do reino de Deus e através do nosso relacionamento com o Senhor. Por isso que nós precisamos levantar algumas cercas sagradas dentro do nosso coração. Queridos, o desafio nessa noite, o desafio nessa mensagem, é nós identificarmos alguns locais da nossa vida, algumas áreas da nossa vida em que nós precisamos levantar essa cerca. Talvez você entrou aqui neste lugar, nessa noite, como uma grande sequoia, né? Uma gigantesca, imponente, forte, valente. E talvez você hoje esteja vivendo o melhor momento da sua vida. E isso é motivo de você celebrar e agradecer a Deus. Mas talvez você esteja percebendo que já existe algum tipo de desgaste dentro do teu coração. E esse desgaste já começou a corroer ou a danificar algumas raízes em que você precisa do alerta de Deus nessa noite para tomar decisões para que você evite que venha a sofrer um colapso na sua vida. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, o autor ele vai falar a respeito disso. Vamos ler juntos esse texto? Vai dizer o seguinte: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Queridos, guardar os nossos corações, ele é essencial para que a gente possa viver e experimentar plenamente, de forma pura e saudável, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu gosto da ilustração a respeito de uma fonte. As cataratas do Iguaçu, ela nasce numa cidadezinha ao redor de Curitiba, ali, de uma nascente. Eu tive a oportunidade de conhecer essa nascente, de uma mina que sai assim de uma montanha e que se torna os primeiros riachos, muito pouquinha água. Só que quando nós chegamos lá em Foz do Iguaçu, e principalmente em épocas de cheia, nós vemos aquilo como um espetáculo da natureza, pela quantidade de água. E aquela nascente, ela é protegida demais, não é qualquer pessoa que pode chegar ali, justamente por causa da importância que existe nela. Agora, se aquela nascente, ela adoecer e ela for contaminada, o restante ali, ele vai estar comprometido. Queridos, na nossa vida também é assim. Se o nosso coração ele for contaminado, nós vamos correr o risco de fazer com que todas as outras coisas também, elas sejam contaminadas. Outro exemplo que eu gosto é de quando você vai abotoar uma camisa, homens aí, quando você vai abotoar uma camisa, se você errar o primeiro botão aqui em cima, o que vai acontecer? Você só vai perceber quando chegou lá embaixo, não é? Então, por mais que você se esforce ali, vai ficar um negócio meio esquisito, você vai ter que começar de novo. Quando nós falamos de guardar o coração, nós estamos falando de nós agirmos na fonte, para que o nosso coração, as nossas decisões, elas sejam decisões saudáveis. E isso vem a guardar o nosso coração, para que a gente não venha a errar. E eu queria que nós pudéssemos olhar para a palavra de Deus e identificar, através de algumas histórias, através de alguns autores, através de algumas experiências de homens de Deus registrados nas Escrituras, homens que tiveram que erguer cercas sagradas no coração por causa do momento em que eles estavam vivendo. E eu queria que você pudesse acompanhar comigo aí alguns autores. O primeiro deles que eu quero trazer é José.
A história dele é narrada ali em Gênesis, né? Vários capítulos ali narrados em Gênesis. José, ele era um jovem sonhador, e ele era um jovem que Deus se revelava a ele de um jeito meio diferente ali, né? Através de sonhos. E ele acreditava nos sonhos de Deus para a vida dele. Só que quando você pega o resumo da história de José, ele sofreu demais. Ele sofria já dentro de casa ali por causa dos irmãos mais velhos que tinham ciúmes dele, porque o pai o tratava de uma forma diferente, especial, o pai e a mãe. E ele enfrentou um momento em que ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E ele foi vendido como escravo. Dá para imaginar quem é que tem irmão aí dentro de casa? Levanta a mão aí, quem tem irmão? Vocês têm irmãos, né? Vocês sabem como é que é irmão, né? Até hoje eu não me acostumei com esse negócio. Até hoje eu não me acostumei com as tretas, com as implicâncias. É um negócio de doido. Tem hora que eu fico maluco com essas coisas. Aí você imagina uma família ali de 12 irmãos ali, né? Que estavam vivendo ali alguns conflitos de relacionamento, e de repente, aqueles irmãos tramam ali, vendê-lo como escravo no Egito, e de repente ele foi levado como escravo. E eu fico tentando imaginar, diante dessas circunstâncias, o coração de José. Você já foi rejeitado de alguma forma? Eu me lembro da primeira namorada que me rejeitou. Oh, meu Deus, que sofrimento. Jesus, se você está vivendo isso hoje, que Deus tenha misericórdia de você, viu? Mas era um sentimento ruim demais, gente. Um sentimento que doía, aquele negócio de você ter sido rejeitado. E aí eu fico imaginando ele não só tendo que lidar com a rejeição, mas ele ser levado como escravo ali para o Egito. Beleza, e de repente ele começa a viver a vida, como nós às vezes enfrentamos alguns problemas, e nós começamos a viver a vida, e vamos tocar a vida que segue, né? E aí não bastava, quando ele estava lá na casa de Potifar, Deus foi misericordioso levando ele para lá, aquela mulher inventa uma mentira, e ele é injustiçado, porque ele não cedeu à provocação e tentação daquela mulher. E por ele ter sido justo, ele é levado para a prisão. Mais ferida no coração, gente. Se você vê aí desenhar um coração na tua mente, você vai pontuando, assim, fazendo alguns pontos ali. Mais ferida no coração. Então houve a rejeição dos irmãos, houve ali a situação da escravidão, e agora ele sendo levado para a cadeia por causa dessa mentira que havia sido contada contra ele. Cá entre nós, se fosse você no lugar de José, como é que você agiria? Aí quando chega mais adiante na história dele, nós vamos ler esse texto ali em Gênesis, no 41, ele vai dizer que quando ele vai para a cadeia, ele acaba interpretando o sonho ali do copeiro e do padeiro. E aí, quando o copeiro está saindo, ele fala assim, ó, lembra de mim, porque eu estou aqui injustamente. E o copeiro sai daquele lugar e se esquece de José por mais 2 anos. Ou seja, não bastava lidar com o sentimento de rejeição, com a injustiça, com a mentira, agora ele é esquecido. 2 anos, gente, dentro de um cárcere daquela época, ele foi levado para a prisão ali especial, né, dos oficiais ali, e ali ele é esquecido. E o verso ali que nós vamos ler vai dizer que, porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. José interpreta os sonhos de Faraó, passado 2 anos completos. Ele ficou ali por um período de 2 anos. Querido, se fosse você no lugar de José, qual seria o sentimento do teu coração? Será que você se tornaria uma pessoa amarga? É muito interessante que quando você acompanha a história de José, você vai ver que lá no final, Deus traz uma restauração do relacionamento deles com os irmãos. José, ele era uma pessoa íntegra, mas ele teve de enfrentar a rejeição, a mentira, o esquecimento ali naquele lugar. E isso só foi possível ser enfrentado porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava com ele.
Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei quais são os medos que às vezes batem à porta do teu coração. Mas uma coisa eu sei e eu tenho convicção, de que o mesmo Deus que agiu fortalecendo a vida de José é o Deus que está presente na minha vida e na sua vida hoje. É o mesmo Deus que tem agido de uma forma em que Ele deseja que nós experimentemos tudo que Ele tem preparado para nós. E a primeira cerca a ser construída é a cerca da intimidade com Deus. Se José ele não tivesse conectado com aquilo que Deus tinha preparado para ele, talvez em algum momento da história dele ele teria desistido. Você já deixou coisas aí pelo meio na sua vida? Você é uma pessoa que tem o costume de começar coisas e não terminar? Quantos livros você já começou a ler e eles ficaram pela metade? Quantas séries você tem abertas lá nos seus dispositivos que você não tem assistido? Queridos, quando nós começamos a perceber algumas dificuldades nas raízes do nosso coração, isso vai começar a influenciar no nosso jeito de ser e vai influenciar também no jeito em que nós nos relacionamos com Deus. José só conseguiu suportar tudo aquilo que aconteceu porque ele estava conectado com a vontade de Deus. Porque cercas sagradas do relacionamento, da intimidade, foi construído ali naquele lugar. Agora eu queria falar a respeito de um outro personagem, Elias. Elias, ele tem uma história extraordinária. Elias não morreu, ele foi levado para o céu, como uma carruagem de fogo. Agora, é muito interessante que teve um momento da vida de Elias em que ele fica deprimido. Ele fica completamente arrasado. E o mais interessante era que momentos antes, ele havia, com toda ousadia, eu fico imaginando ele como uma sequoia gigante, quando ele está no Monte Carmelo e ele enfrenta ali os profetas, né, de Baal e de Aserá, e acontece aquilo que o texto lá em Reis, ele revela para nós, onde ele acaba eliminando todos aqueles profetas, porque Deus se manifesta de forma extraordinária, mandando fogo ali, e algo grande acabou acontecendo na vida de Elias. Só que lá em 1 Reis 19:3 vai mostrar uma das áreas de fraqueza, de vulnerabilidade do coração de Elias. Ele vai dizer que Elias ele ficou com medo, e ele levantou-se e para salvar a vida, ele foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando por um dia inteiro, e por fim sentou-se debaixo de um zimbro. Ele sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Hoje de manhã a gente estava na sala de uns 20 homens ali na escola bíblica, né? E eu perguntei: você já sentiu vontade de morrer? E aí teve alguns que ficaram meio em cima do muro ali, né? Opa, será que eu já senti vontade de morrer? Mas queridos, Elias, ele está vivendo um momento tenebroso na vida dele, onde ele se deixou levar pelas emoções. E aqui foi um daqueles momentos em que ele se sentiu vulnerável, incapaz, ele se sentiu incompetente diante de tal situação, e por isso que o coração dele acabou adoecendo. Você já se sentiu como Elias em alguma área da sua vida? Você já se sentiu fracassado, impotente, incapaz em algumas circunstâncias da sua vida? Queridos, neste momento, a cerca que é levantada é a cerca do socorro bem presente de Deus nas nossas vidas. O Deus que agiu colocando ousadia, intrepidez ali naquela situação no Monte Carmelo, foi o Deus que o sustentou nesse momento em que eles estavam vivendo um vale tenebroso dentro da vida dele.
O Senhor o sustentou com alimento, com água. O Senhor não o abandonou, porque o Deus era o Deus Todo-Poderoso que estava presente, agindo de forma a cuidar da vida de Elias. Queridos, nos momentos de vale que nós enfrentamos, nós precisamos ter o coração sensível para identificar a presença de Deus ao nosso lado. A presença de Deus naqueles momentos em que o nosso coração ele está abalado, no momento em que o nosso coração ele está ferido. Nós precisamos olhar e enxergar a presença de Deus de uma forma presente, mas um Deus que deseja mudar a situação e a circunstância que nós estamos vivendo. Todos, sem exceção, nós corremos o risco de adoecermos emocionalmente. E quando nós levantamos as cercas sagradas, são as estratégias que Deus há de usar para nos capacitar a sair dos vales de dificuldades que nós vivemos na nossa vida. Queridos, Deus não condena Elias por causa do lamento, mas Ele o socorre. E mais do que isso, Deus o honrou de tal forma que ele foi arrebatado, foi embora, não experimentou a morte. Ele não experimentou a morte, mas foi um homem que em sua vida experimentou a intimidade, mas ele também experimentou a presença do Deus vivo dentro da vida dele e no coração. O último personagem que eu quero refletir com vocês é Davi. Se nós olharmos para a história do rei Davi, nós temos várias histórias de vitória, várias histórias de conquistas, tanto que ele, junto do seu filho Salomão, foi um ali dos grandes reis de Israel, em que mais conquistaram ali na sua época. Só que existia um momento em que Davi ele vinha de uma batalha em Ziglag, e quando ele chega, ele descobre que a sua família havia sido sequestrada, os seus bens haviam sido roubados, e aquilo gera uma comoção, e gera sentimentos dentro do coração de Davi muito forte. E de repente ali, acaba por acontecer um lamento coletivo, por causa daquilo que havia sido, daquilo que tinha acontecido. E eles lamentaram até quase não aguentar mais a dificuldade que eles estavam enfrentando, que era tão grande. Lá em 1 Samuel 33 vai dizer que Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimadas, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Você já chorou até não ter mais força para chorar? Você já viu uma criança chorando compulsivamente, que ela perde até o fôlego, perde até o fôlego? Eu fico imaginando o coração de Davi, o coração daqueles que ali estavam com ele, de chegar no momento em que eles ergueram a voz chorando até não terem mais forças. Queridos, era o homem segundo o coração de Deus, que ao passar por um momento de perda, ele precisou lembrar de quem era o Deus que estava presente na vida dele. E por causa da intimidade que ele tinha, isso fez com que ele se lembrasse das cercas sagradas, da presença de Deus, da intimidade, da liberdade que ele tinha de rasgar o coração no momento de luta e de dificuldade. Queridos, aquela foi uma cena tão terrível que gerou um lamento coletivo em toda a comunidade, por causa da tristeza, por causa do medo. Você já viveu algum assalto? Você já foi assaltado? Prudente é maravilhoso, gente. Se eu perguntasse isso em Curitiba, ali ia ter num grupo desse aqui pelo menos uns 20. Eu já fui assaltado. Eu morava no seminário, e ali no seminário, a 2 quadras da faculdade teológica, tem o estádio da Arena da Baixada. A Arena da Baixada é o estádio do Atlético Futebol Clube. Para eu tentar ilustrar
de um jeito bem simples, são os corintianos paranaenses. Vocês entenderam? Entenda como quiser, beleza? Cada um entenda como quiser. E nós tínhamos a orientação de que nós não poderíamos, em dia de jogo, sair na rua no horário em que as torcidas estavam passando ali. Só que era um dia de falar com a Mari, e eu nem lembrei que tinha jogo. E eu estou no orelhão conversando com ela, daqui a pouco eu começo a ver um movimento andando, de repente me grudam pelo pescoço, desligo o telefone, ela ficou lá do outro lado sem saber o que estava acontecendo. E eu não tinha nada para eles levarem. Eu tinha um relógio daqueles do Paraguai, que eu devo ter comprado por uns vintão lá, mas eles levaram o meu relógio. Aí eu liguei para a Mari para acalmá-la depois, e quando eu volto para o meu quarto, eu tremia tanto. Eu senti uma raiva, gente, que vocês não têm ideia. Naquele momento, se eu tivesse algo, eu teria feito besteira. Mas eu senti uma raiva. Mas o que mais me machucou não era a raiva, era o sentimento de impotência. Eu fiquei alguns dias abalado. E aí, quando eu olho para uma situação como essa de Davi, eu fico imaginando o coração de um pai, de um marido, não podendo fazer nada diante daquela situação. E esses são aqueles momentos, queridos, que nós mais aprendemos que nós precisamos crer no Deus que está presente na nossa vida. Nos momentos de impotência, de incapacidade, de fragilidade, o Senhor Deus, Ele está presente. Sabe qual que é a marca comum na vida de José, Elias e Davi? Eles ali exercitaram, por causa da presença de Deus, da intimidade com o Senhor, a marca da persistência. Eles não desistiram por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Eles foram resilientes, mesmo sendo difícil, mesmo quase rompendo as estruturas da força humana, eles não desistiram. Porque eles acreditavam e eles sabiam que Deus estava presente. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver essas marcas também sendo construídas no próprio Senhor Jesus, nos discípulos de Jesus, naqueles que espalhavam a palavra de Deus ali no primeiro século. Era a marca da presença de Deus e a marca da intimidade. Depois da morte e ressurreição de Jesus, a igreja local ali, ela se reunia dominicalmente e realizavam a ceia do Senhor, a mesma ceia que nós realizamos aqui. E eles faziam isso porque eles entendiam que eles precisavam lembrar e trazer à memória quem era Deus, quem era o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, aquele que o capacitou para que fosse levado adiante a mensagem de salvação. Eu não sei qual é a dificuldade, quais são as lutas, quais são as áreas do seu coração em que talvez as raízes possam estar adoecendo. Mas você hoje tem a oportunidade de escolher viver debaixo da proteção e do cuidado de Deus. A escolha de você olhar para Deus e saber que Ele está presente. Quando nós não focamos e acreditamos na presença constante de Deus, nós podemos ser levados de um lado para o outro. E às vezes nós vivemos numa correria tão maluca e tão desenfreada que isso pode roubar a alegria de viver dentro do nosso coração. Você tem percebido a proteção, o cuidado e a direção do Senhor na sua vida? Quando nós olhamos ali para o Novo Testamento também, nós vamos enxergar ali na história de Marta e de Maria, ali algo que pode ser aplicado para dentro do nosso coração como uma forma de levantarmos mais uma cerca sagrada. A história nós conhecemos, Marta agitada, parecida comigo, com aqueles que têm dom de servo, Renatão. Né? A pessoa que está sempre querendo fazer alguma coisa, que está sempre ligado, que está correndo para cima e para baixo, que faz uma coisa, esquece três, fica bravo com uma. Pastor Erickson diz para mim que quando ele tem que mandar mensagem, ele tem 4 assuntos. Ele manda o primeiro, quando eu respondo, ele manda o segundo.
Porque se ele mandar os 4 de uma vez, eu só respondo o primeiro e esqueço do resto tudo. Marta, eu imagino que ela era meio assim. E ela ali estava preocupada em atender bem aquelas visitas, né? Aquela visita especial que estava chegando. Quando você recebe alguém na tua casa, você é mais parecido com Marta ou com Maria? Parecida com Maria é aquela que não está nem preocupada com a hora da refeição, né? Mas ela está preocupada em conversar, em estar perto ali, em estar desfrutando daquele tempo de qualidade. Eu não sei que tipo de anfitrião você é, mas quando nós olhamos para a história, nós vamos lembrar de que o próprio Senhor, Ele diz que Maria escolheu a melhor parte. Queridos, às vezes nós vivemos numa vida tão desenfreada, tão corrida, em que a gente não tem tempo para olhar nos olhos de quem está ao nosso redor e nós desfrutarmos de um momento especial. Às vezes nós não conseguimos fazer isso com pessoas que estão vivendo ao nosso lado. Nós não conseguimos mais contemplar uma paisagem, porque a nossa vida está tão agitada que faz com que nós não venhamos a perceber os detalhes na nossa vida. E de repente nós estamos tão envolvidos com os afazeres e com as coisas desse mundo passageiro que nós estamos vivendo, que nós nos esquecemos daquilo que é eterno. Nós nos esquecemos daquilo que pode fazer com que o nosso coração experimente a verdadeira alegria. Quando nós somos levados pelo agito da vida, nós perdemos as grandes coisas de Deus, daquilo que Deus faz nos detalhes da nossa vida. Quero dizer uma coisa para você. Se você é uma pessoa que é agitada ao ponto de não ter tempo para nada, cuidado. O seu foco está desajustado e você precisa rever as suas prioridades. Jesus, quando ele ensina ali a respeito com a história de Marta e Maria, ele está trazendo um ensinamento para nós de que nós precisávamos aprender a desfrutar de intimidade com Deus, mesmo quando há algo a ser feito. Olha só o que eu estou dizendo. Desfrutarmos de intimidade com Deus, mesmo quando existe algo a ser feito. Isso quer dizer que aquilo que nós estamos fazendo, ele pode ser algo que vai glorificar a Deus ou não. Sabe por quê? Porque Deus, ele não está interessado naquilo que nós fazemos, mas Ele está interessado naquilo que nós somos, na essência do nosso coração, naquilo que está lá no interior, nas motivações que nos levam a fazer aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que a intimidade com Deus, ela vai nos ajudar a sermos moldados naquilo que somos diante do Senhor. Ouvir isso, quem tem dom de servo, dom de serviço, é difícil, porque nós não conseguimos ficar sem fazer nada. Mas enquanto nós fazemos, nós podemos glorificar a Deus com a convicção de que aquilo vai abençoar. Na época que eu estava em Curitiba, nós tínhamos cerca de 120 voluntários na comunicação. E eu sempre dizia para aquela pessoa que estava segurando a câmera, eu dizia, olha, você não está aqui apenas segurando a câmera. Você está aqui registrando a palavra de Deus que estava sendo anunciada. Onde, depois de dezenas e centenas de anos, elas poderão ser acessadas. E você fez parte disso. Você que está na internet hoje, você tem desfrutado de uma equipe de voluntários que tem servido e que tem anunciado a mensagem de Deus através daquilo que faz. Agora, no momento em que você é simplesmente levado para lá e para cá, você pode estar perdido. E a essência, a profundidade, a cerca sagrada da intimidade do relacionamento, ela não foi construída. Queridos, eu não sei como essa mensagem ela cai dentro do teu coração,
mas que você possa não ser como Marta para ouvir do Senhor: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Talvez Deus tenha trazido você até esta noite aqui para que você possa relembrar a necessidade do teu relacionamento com Deus ser aprofundado, para que essas cercas sagradas da intimidade, da presença de Deus, possa se tornar algo tão evidente na sua vida que vai influenciar tudo aquilo que você faz. O que Jesus ele tentava dizer ali para Marta era que investimentos eternos abençoam as nossas vidas e isso não pode ser tirado de nós. Quando eu e você nós focamos naquilo que é eterno, nós começamos a enxergar o Deus que está perto, presente, agindo de forma extraordinária. E talvez o grande desafio que você tem é olhar para a tua vida com Deus e você se aprofundar no relacionamento com o Senhor. Queria convidar você a fechar os teus olhos. E eu queria levar você a pensar um pouquinho com respeito à forma que você está vivendo a sua vida. Talvez você conheça quem é Jesus. E talvez você já foi transformado pela presença de Jesus dentro do seu coração. Só que ao olhar para a sua vida espiritual, talvez hoje você possa estar vivendo um momento em que você precisa rever o seu relacionamento com Deus. Porque talvez a sua vida ela é baseada somente no conhecimento que ficou para trás. Mas hoje o poder do Espírito Santo de Deus que alcança o nosso coração, ele nos dá a oportunidade de construirmos, de aprofundarmos acerca da intimidade com Deus. Por isso que se o toque do Espírito Santo no teu coração hoje é de que existe uma superficialidade no seu relacionamento com o Senhor, hoje é momento de reconhecer isso e de retraçar um recomeço, de traçar um recomeço aí na sua vida, para que você possa fortalecer o seu relacionamento com Deus. Agora, queridos, o conhecer a Deus através da leitura da palavra é algo que vai fortalecer o nosso coração, porque a palavra de Deus ela é apresentada como o pão da vida. O pão é aquilo que sustenta. E talvez você esteja desnutrido por falta de alimento para a sua alma. Se você é essa pessoa em que o Senhor tem revelado que existe aí uma necessidade de um aprofundamento maior, na busca do Senhor através da leitura da palavra, eu queria que você falasse com Deus. E você dissesse aí na tua mente, no teu coração: Deus, eu estou entendendo que eu preciso mexer, ó Deus, no meu relacionamento contigo. Não somente através da oração, mas através da leitura da palavra, Pai. Deus, Ele está preocupado com aquilo que você é e não com aquilo que você pode oferecer. Talvez você esteja enfrentando lutas aí no teu coração que tem feito você quase que desistir. Mas hoje o Senhor, Ele tem se revelado dizendo que Ele é Deus presente. E que mesmo no meio do caos, Ele deseja se manifestar de forma extraordinária, levando esperança. E talvez o toque do Espírito Santo no teu coração é que você já há muito tempo não estava mais
percebendo Deus agindo diante das circunstâncias. E hoje você vai sair daqui com o coração renovado, porque você sai com o entendimento de que Deus está presente no meio da dor e no meio da luta. Quero convidar você a ficar de pé. Continue de olhos fechados, mas fique de pé, por favor. Nós vamos orar. Qual é o compromisso que hoje você assume com Deus? Quais são as áreas da sua vida que você já estava sentindo quase colapsar? Continue de olhos fechados. Quais são as áreas da sua vida que você precisa apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso da ação do Senhor, porque o meu coração está sentindo medo, o meu coração está angustiado. Talvez você chegou aqui já com as suas forças quase que acabadas, mas a partir de hoje você vai se alimentar com a palavra de Deus, com a oração, e você vai começar a viver os desafios que Deus tem para a sua vida, com a presença santa do Deus Todo-Poderoso dentro do teu coração. Fale com Deus aí, qual é o compromisso que você assume com Ele nesta noite. Pai, nós estamos diante, Deus, da Tua Palavra, e nós nos apresentamos diante do Senhor como somos, Pai, e clamamos, Deus, para que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor, que é Deus que tem revelado as áreas, ó Deus, que precisamos fortalecer na nossa vida, e tomarmos uma decisão, ó Deus, na direção do Senhor, ó Deus, uma decisão numa busca tão profunda que traz o Senhor para dentro dos detalhes da nossa vida, Pai. Oh, Pai, visita cada coração aqui, e que cada vida, Deus, que está sendo desafiada, possa, Deus, encontrar-se, Deus, contigo de uma forma toda especial, Pai. Deus, ensina-nos, Deus, a buscar ao Senhor através da oração. Ensina-nos, Deus, a buscar ao Senhor através da Tua Palavra. Ensina-nos, Deus, a desejarmos, ó Deus, mais intimidade contigo, para que o nosso coração possa ver, ó Deus, e perceber o amor do Senhor dentro do nosso coração. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim, só mais uma coisinha. Muitos de nós, às vezes, paramos de viver as nossas próprias vidas por causa daquilo que os outros acham sobre nós. Eu queria desafiar você a sondar o teu coração, para que você possa se colocar diante de Deus para viver plenamente aquilo que o Senhor tem preparado para você. Não aquilo que o agita e o corre-corre está determinando, mas para que você possa viver intensamente o que o Senhor tem preparado.